Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Quem tiver Bíblia, ligar e quiser acompanhar aqui o que eu vou compartilhar com os irmãos, fiquem à vontade. Eu vou ler aqui também o que for melhor para vocês, tá bom? Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem. Até coloquei aqui um tema sugestivo, né? Os filhos da fé na trajetória de Abraão. E eu quero compartilhar com os irmãos no livro de Gálatas. Gálatas. Mais retorno. Tudo certo. Tá, não. Lembrei de onde nós saímos, né? Mais retorno. Gálatas, capítulo 3. Eu vou começar aqui a partir do verso 6. Os filhos da fé na trajetória de Abraão. Precisamos entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. A cada dia, a cada instante. E o Senhor vem falando, usando os irmãos. Antes tivemos a mensagem do irmão Alexandre aqui, o Senhor falando conosco, acerca de uma caminhada, de uma trajetória. E o Senhor, por vezes, vem reiterando sobre isso. E também está latente em meu coração. Diz assim a mensagem: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os filhos da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aí eu vou até o verso 16, que diz assim, ó: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Cristo. Quando nós olhamos aqui Cristo, nós vamos olhar para Jesus, e não só Jesus, cabeça, mas também todo o corpo. E qual é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja, corpo de Cristo. Então, está apontando para essa descendência. E no verso 29 diz assim: e se sois de Cristo, se estáis no corpo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Glória a Deus, uma palavra muito profunda. Nós precisamos discernir de fato, de uma maneira plena, acerca dessa mensagem, quando fala de herança, quando fala de eleitos, quando fala de alcançar os filhos da fé. Nós precisamos ter esse discernimento acerca dos filhos da fé, pois os que são da fé são filhos de Abraão. E, claro, quando nós buscamos nas Escrituras o discernimento desta promessa de restauração envolvendo as duas casas de Israel, nós conseguimos ter uma abrangência maior aí acerca destas promessas, unindo
gentios e judeus em Cristo Jesus, separando entre eles o muro de inimizade, como está escrito em Efésios 2,16. Então nós precisamos entender o que o Senhor fez com Abraão. Por quê? Da mesma forma que Deus fez com Abraão, o Senhor está provando, está trabalhando nos filhos da fé, porque eles vão herdar com Abraão, com o crente Abraão. Então nós vamos lá para Gênesis. Eu quero convidá-los a ler comigo Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Uma passagem muito conhecida, mas que sempre tem algo para nos ensinar na palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra, ela edifica, ela transforma, ela nos direciona para um propósito. Louvado seja Deus por esta palavra viva, que nos transforma, que nos edifica diariamente. Amém? A palavra diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, neste momento ainda era Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, em outras traduções, que eu te mostrei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei, o meu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Aí eu quero enfatizar essa questão dos 75 anos, como eu já venho falando com os irmãos aqui, já faz mais de um ano. Existe um trabalhar do Senhor acerca para as nossas vidas, para cada um de nós. Da mesma forma que o Senhor trabalhou com os patriarcas, com os profetas, com os salmistas, com os reis, e o Senhor também vem trabalhando com os filhos da fé. Por quê? Porque desde o princípio o Senhor vem anunciando as coisas que haverão de vir, como está escrito em Isaías 46, no verso 10. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e extrair aqui mensagens que servem para as nossas vidas, para os nossos dias. E aqui quando diz que Abraão tinha 75 anos, eu chamo a atenção acerca de um tempo. Que tempo é esse? Quando nós olhamos e estudamos de uma maneira mais delicada e cuidadosa acerca ao som. Amém. Voltou. Quando nós olhamos aqui os patriarcas do Antigo Testamento, a partir de Adão, nós conseguimos realizar tabelar aqui os anos em que cada patriarca viveu, em que ano ele nasceu, em que ano ele morreu. Olhando para Gênesis 5, Gênesis 11 principalmente, nós conseguimos extrair essas informações. Por exemplo, nós sabemos pelas Escrituras que Adão é um marco zero, onde ele foi criado, marco zero, e ele morreu com 930 anos e teve filhos e filhas. Com 130 anos, ele gerou Sete. Ou seja, Sete nasceu no ano 130 depois de Adão. E ele viveu até o ano 1042 depois de Adão. E assim sucessivamente, você consegue realizar essas informações, extrair das Escrituras essas informações. Matusalém, por exemplo, ele nasceu no ano 687 depois de Adão. E ele morreu
em 1656, depois de Adão, exatamente no mesmo ano onde ocorreu o dilúvio. Aí eu já percebo o quanto que Deus é maravilhoso de cuidar essa geração, essa linha genealógica dos patriarcas. O Senhor esperando Matusalém morrer para que ele venha derramar o dilúvio. Porque essa linha dos patriarcas foi preservada. Eles continuaram louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E aí nós conseguimos realizar patriarca por patriarca. O ano que nasceu, quanto tempo viveu, o ano que morreu. E chegamos até Abraão. E Abraão nasceu em 1948, depois de Adão. Se nós pegarmos 1948 e somarmos aqui os 75 anos de vida, nós vamos chegar no ano de 2023. Ou seja, no ano de 2023, depois de Adão, o Senhor chama Abraão para um propósito de fé. E por que isso é importante para os nossos dias? Agora eu quero convidá-los aí até 1 Coríntios capítulo 15. É importante passearmos pelas Escrituras porque as coisas vão conectando. A mensagem ela é dessa forma, ela vai conectando. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 19. Depois você lê em casa com mais calma, ao som da chuva. Glória a Deus. Diz assim, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vou repetir aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui eu quero abrir uma aspas. Muitas vezes, quando estamos um pouco afastados do Senhor, não queremos muito ouvir a mensagem do Senhor, queremos ficar no nosso canto. Tem dias que acontece com a gente, acontece comigo muitas das vezes. Eu acredito que algumas coisas acontecem com a vida de cada um de nós, de estarmos quero ficar um pouco isolado, não quero muito estar trabalhando para o Senhor. É aquele momento seu de reflexão, mas que por vezes vem esse sentimento de sermos, ter esse sentimento de estarmos infrutíferos, desarraigados, sem vida, imprestáveis, estarmos de uma maneira tal que estamos inúteis diante daquilo que estamos vivendo na nossa vida. A nossa vida não tem sentido, por quê? Porque o Senhor vai chamando a nossa atenção, porque as coisas desta vida vai envolvendo os nossos corações, a nossa mente, e o Senhor chama a atenção dos filhos de Deus. Está na hora de novamente ser plantado, receber a mensagem do Senhor, a palavra, a presença, a graça, porque existe uma obra maravilhosa para acontecer na sua vida. Então, isso aqui é muito importante. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. E continuando aqui, até o verso 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Ora, aqui tem um alerta aqui, ó. A morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por quê? Assim como em Adão, aí Paulo vai explicar esse homem, de onde surgiu a morte. Adão, todos morrem. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Então existe um paralelo do primeiro Adão e do último Adão. Continuando aqui. Se eu ler tudo aqui, vamos até às 19.
Peraí. 45, verso 45. Existe um paralelo aqui do primeiro Adão e do último Adão. E no verso 45 diz assim, ó: pois assim está escrito, o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito. Então, quando nós olhamos aqui, Deus chamando Abraão no ano de 2023, depois de Adão, Deus chama Abraão em 2023, depois de Adão, existe um chamado de Deus aos filhos desta geração acontecendo. Será que você já recebeu um alertinha no seu coração, na sua mente? Olha, a coisa vai mudar. Sai de onde você está, se posiciona, porque as coisas vão começar a se mexer neste mundo. Comigo aconteceu isso. E aí alguns historiadores até falam acerca dos calendários, principalmente nesse calendário que nós estamos vivenciando, o calendário gregoriano, muitas diferenças, divergências com a realidade. Por exemplo, o nascimento de Cristo. Muitos historiadores falam que Jesus não nasceu no ano 0. Ele nasceu antes de Cristo. Não é assim? Olha só a confusão, como é que está. Mais ou menos aí um delay de 3, 4 anos, mais ou menos. Até 6 anos. Tem esse delay. Entre 3 e 4 até 6 anos. Olha que interessante. Aí que fica bem interessante. Como que estava o mundo de 3 a 4 anos atrás? Final de 2019, início de 2020. Não surgiu aí um agitar de Deus no mundo? Não teve uma pandemia acontecendo? Então, neste período, eu estava num trabalhar de Deus particular em minha vida. Eu estava sendo forjado pelo Senhor, sendo trabalhadas. E eu já tinha uma caminhada já com Deus, já há anos e anos, mas o Senhor, a cada estação, a cada ciclo, Ele tem uma novidade de vida para cada um de nós. E nós precisamos entender os processos de Deus em nossas vidas. E neste ano de 2019, 2020, eu estava começando a me curar, a me libertar de coisas que me prendiam de avançar no Senhor. Principalmente com relação ao meu orgulho, ao orgulho de coisas que eu praticava no passado, que feriam a minha família e que eu não me perdoava, eu me culpava dia após dia. Esse era o principal cativeiro naquele momento ali, 2019, 2020, começou em 2016 e foi até 2019, 2020, e o Senhor tratando em minha vida, cuidando de mim, mas também tratando, me ensinando, forjando. E a forja, ela acontece no fogo. Ela acontece num contexto de provação. Então, nesse momento, 2019, 2020, para mim foi uma virada de chave. Foi quando eu me posicionei, principalmente na questão de exercer o meu sacerdócio, no meu lar, na minha família, de tomar posição realmente, de ser aquele que traz a família para junto, para perto, de instruir, de sacerdotar, de pastorear, de instruir, de guiar. E dentre outras coisas que o Senhor foi colocando em minha vida, principalmente o evangelho do reino. Então, muitas das coisas eu aprendi com o Senhor, neste tratamento, e foi exatamente nesse contexto, 2019, 2020. Então, existe algo do Senhor acontecendo em cada um de nós. Para cada um tem um ciclo. Para cada um tem um chamado de Deus. Olha, está na hora de você se levantar. Aonde você está agora? Porque tem coisas maiores que eu quero mostrar para você. E nós precisamos entender este paralelo. E neste paralelo existe uma trajetória de um homem de Deus, Abraão.
eu preciso enxergar a trajetória de Abraão. O que ele fez? Qual foi a caminhada dele? O que ele se deparou durante toda essa caminhada? Eu quero enfatizar para vocês aqui algumas coisas nesta caminhada, porque tem muitos elementos ali nessa trajetória, a partir de Gênesis 12, que são valiosos para a gente. E nós precisamos entender as mensagens que se encontram nessa caminhada do patriarca Abraão. E eu quero falar para vocês aqui acerca de Siquém. Aí eu quero voltar em Gênesis 12. É um vai e volta abençoado. E vai e volta. E é isso que o Senhor gosta de fazer, né? Você está em Gênesis, você lembra de Apocalipse, aí você vai em Coríntios, você vai em Efésios, aí você volta em Êxodo, e Deus vai falando. E glória a Deus. Aqui em Gênesis, diz assim, ó. Eu li até o verso 4, né? Então vamos aqui, ó. Verso 5. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém. Até Siquém. Aqui eu quero enfatizar Siquém. Siquém significa costas, ombro. Ombro. E o que é que nós colocamos nas costas, nos ombros? Peso, fardo. Então existe uma responsabilidade para Abraão. Abraão tinha um senso de responsabilidade muito grande. E não é isso que acontece em nossas vidas. O Senhor nos chama. Olha, você precisa tomar um posicionamento. Se o Senhor nos chama, é porque nós temos estrutura para suportar a caminhada. E existiu ali em Abraão um senso de responsabilidade muito grande, envolvendo a família, envolvendo os que estavam ao redor, dele tomar um posicionamento e seguir, ouvir a voz de Deus para seguir nessa caminhada. E aqui em Siquém nós enfatizamos isso. Costas, ombro, algo que ele estava ali sentido naquele momento. E ele parou exatamente nos carvalhais de Moré. Continuando a leitura aqui, ó. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Carvalho de Moré. Moré significa professor, mestre. Algo que Abraão precisava o quê? Aprender com o Senhor. O próprio Senhor queria ensinar ele a caminhar pela fé. Então ele chama Abraão. Abraão, vai. Porque você é capaz. Mas é necessário o quê? Ouvir. Aprenda a estar ouvindo a voz que vem do alto. E Siquém significa isso. E aí existe em nossas vidas também algo que em nossos ombros parece muito pesado, mas no Senhor, para ele, o fardo é leve. E o Senhor nos chama a estar aprendendo com ele. É necessário aprender com o próprio Senhor. Estarmos buscando a presença do Senhor. Por vezes, o fardo em nossos ombros é tão pesado porque esquecemos de depositar no Senhor. Nós queremos executar romper as nossas barreiras, ultrapassar as adversidades com a força do nosso braço, com as nossas convicções, com a nossa mente, com aquilo que nós mesmos planejamos, da forma natural de avançarmos. Mas o Senhor quer nos ensinar que muitas das vezes a forma natural do homem não é a solução que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor quer nos ensinar a caminhar pela fé. E muitas das vezes a caminhada da fé, ela é inexplicável aos olhos naturais do homem. O Senhor quer nos tirar da naturalidade e nos levar para um patamar da fé. Porque esse é o chamado para os filhos da fé. É caminhar
estar sensíveis ao Senhor, aprender com o Senhor, a ouvir o Senhor. O mestre está falando, o professor está ensinando, e nós precisamos estar sensíveis à palavra do mestre. Se o mestre falar para você, é para ir à direita, e você olha à direita e você só enxerga muro, você naturalmente vai enxergar, você vai pensar em consigo. Eu não consigo, mas no Senhor nós podemos conseguir. Por que este posicionamento da fé? Porque as nações aguardam a manifestação dos filhos de Deus. As nações aguardam, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. As nações estão envoltas de um sistema totalmente corrompido, o sistema babilônico, conduzindo, manipulando as coisas naturais desta terra. Mas no Senhor, os filhos da fé podem manifestar o poder de Deus. E a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor. E isso vai o quê? Alcançando aqueles que não foram chamados para isso. Se nós fomos chamados para trilharmos essa caminhada de fé, é porque o Senhor nos deu a estrutura necessária. Amém? E aqui, Siquém, nós temos esse exemplo. Siquém é o fardo, costas, ombro. E nós precisamos aprender com o Senhor. Ora, Siquém estava entre dois montes. E aí chega algo para as nossas vidas. Uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão. Não foi só a decisão de sair da casa do pai e seguir para um caminho. A cada passo, a cada momento de estação onde nós paramos, existe uma decisão que nós precisamos tomar para dar continuidade nessa trajetória. E aqui em Siquém também nós precisamos enxergar isso. Siquém ficava entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Porque está escrito aqui, ó. Que Abraão atravessou a terra até Siquém, até o Carvalhais do Manre. Neste tempo, os cananeus habitavam na terra. Então apareceu-lhe o Senhor e disse: darei à tua descendência esta terra. E Abraão edificou ali o altar. E os montes de Ebal e Gerizim, nós conseguimos encontrar aqui em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 11. Uma palavra do Senhor para o povo de Israel e que serve para as nossas vidas. Eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje lhe ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais a possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na terra de Arabá, defronte de Gigal, junto aos carvalhais de Moré, ou seja, nos carvalhais de Moré, que é um lugar de ensinamento, onde o mestre fala, tinham dois montes. O carvalhal de Moré estava num vale, e no meio de um lado do vale e do outro tinham dois montes. Monte Ebal e o Monte Gerizim. E aqui o Senhor Deuteronômio está explicando acerca do carvalhal de Moré. Ensinamento do Senhor. E agora você precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão? Obediência ou desobediência? Qual é a decisão? O Monte Gerizim, local de bênção, de obediência, ou o Monte Ebal, lugar de maldição,
aqueles que são desobedientes. Sempre o Senhor coloca em nossas vidas as opções de escolha. Nós precisamos escolher o caminho da bênção, da obediência, de servir ao Senhor, de ouvir a palavra do Senhor e obedecer os seus mandamentos, obedecer a direção que Ele traz para as nossas vidas. E em Siquém, Abraão, ele se coloca nos carvalhais de Moré para aprender com o Senhor. E da mesma forma, nos dias de hoje, os filhos da fé precisam se colocar neste lugar de aprendizagem, de ouvir a voz de Deus e de viver da fé como o patriarca Abraão, porque os filhos da fé também são filhos de Abraão. Então existe aqui um ensinamento do Senhor que serve para as nossas vidas. Diante de situações, de circunstâncias, de adversidades, o Senhor nos permite pararmos, ouvirmos a voz de Deus. E neste momento, o Senhor coloca no seu coração qual que é o caminho que você quer trilhar. É o caminho de ouvir e seguir o que o Senhor determinou para a sua vida, ou um afastamento e você trilhar caminhos tortuosos, caminhos errantes, que não te levam a nada. E isso é um momento de reflexão que nós precisamos ter diante do Senhor. E ainda aqui em Gênesis 12, no verso 6, diz assim, ó. Eu já li. E aí, Abraão, ele percorreu e ele continuou essa caminhada. E ele apareceu dali para o monte ao oriente de Betel. Armou a sua tenda ficando em Betel ao ocidente e Ai no oriente. Outro ponto de parada. Olha só, ele sai da terra de seu pai, ele começa uma trajetória, ele para no Carvalhal de Moré, ali o Senhor ensina ele, fala com ele, ele está entre dois montes, bênção e maldição, Monte Ebal e Monte Gerizim, ele toma uma decisão, ele continua ouvindo a voz de Deus, ele levanta o altar diante do Senhor e continua a caminhada, e ele para ali de novo, entre Betel e entre Ai, porque está escrito que ele armou uma tenda ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Novamente, o Senhor coloca diante dele um cenário. E, de novo, chama a atenção. O Senhor chama a nossa atenção. Você, por vezes, vai se deparar com um cenário, uma tomada de decisão. E nessa tomada de decisão agora é Betel e Ai. Betel significa casa de Deus. Ai significa monte de ruínas. E aqui fica fácil a decisão. Você está entre Betel e Ai. Qual é a sua escolha? Estar na casa de Deus, fazer parte de uma construção envolvendo a casa de Deus, ou você prefere trilhar caminhos errantes e tortuosos num monte de ruínas? Escolha Betel ou Ai. Abraão se colocou neste lugar e para mim serve de ensinamento, porque os filhos da fé são filhos de... E os filhos da fé precisam aprender com a trajetória do patriarca Abraão. Aqui o Senhor nos chama novamente a atenção. Você está num lugar de construção, construção de uma casa espiritual, e não de uma desconstrução, de demolição. Você foi chamado para edificação. Você não foi chamado para destruição. Você foi chamado para vencer e não para apostatar da fé. Então aqui o Senhor chama a atenção de Abraão e serve para nós também um chamado de atenção acerca do propósito do Senhor. E esse propósito eu vou convidá-los a ler comigo em 1 Pedro. Falar de construção vem em mente aqui. Isso me fez lembrar 1 Pedro, meu irmão Alexandre. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele, Jesus,
a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Também vós mesmos, pedras vivas. Nós precisamos estar como pedras vivas nessa construção. Fomos chamados para sermos edificadores de uma casa espiritual, edificadores, servos do Senhor, numa edificação que está acontecendo, pedras vivas, amém? Que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e que nela, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. E da mesma forma que Abraão foi justificado, os que vencerem Cristo Jesus serão justificados. A caminhada de Abraão serve para nós um exemplo de permanecermos nessa trajetória de fé, de escolhermos de fato aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, de sermos bênção, de escolhermos caminhos da bênção e não de maldição, de edificadores ao invés de sermos demolidores, de sermos de fato filhos da fé. E continuando a leitura aqui, no verso 7. Tem algo no fogo? Não, né? Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, aqueles que não escolhem esse caminho, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular de tropeço, rocha de escândalo. E lá ele chama o quê? Isaías 14, verso 8, as duas casas de Israel. Então aqui existe um trabalhar do Senhor envolvendo o corpo de Cristo, uma casa espiritual, pedras vivas entre gentios e judeus unidos em Cristo, neste propósito de construção. E continuando aqui, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus por isso. Sim, vós que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos. Olha só o que ele diz aqui. Amados, exorto-vos. Quando diz aqui exorto, chama atenção. Sai desse sono e presta atenção. Vocês são peregrinos. Quem foi peregrino? Abraão. Então nós precisamos aprender com Abraão, porque os filhos da fé são filhos de... E aqui Pedro enfatiza. Vocês são peregrinos, forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio das nações, para que, naquilo que falam contra vós outros, como a malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele serve de exemplo para cada um de nós. Ele peregrinou por aquela terra e nós somos peregrinos nesta terra chamada, né, envolto de um sistema babilônico. Não é assim que o Alexandre falou aqui, agorinha? Às vezes nos sentimos como peregrinos, não nos sentimos como parte deste sistema, desta terra. Parece que eu sou meio que forasteiro. Essa é uma sensação que os filhos de Deus sentem. E Pedro, ele tinha esse entendimento. Olhando para aquilo que o Senhor fez com Abraão, ele exorta os filhos
da fé. E eu vou exortá-los, porque vocês são peregrinos também. Vocês pertencem a uma pátria celestial. Então, por vezes, quando estamos neste lugar, neste mundo ao redor, envolto de coisas que não são agradáveis ao Senhor, nós sentimos isso, porque somos pertencentes ao Senhor. Amém? Aleluia! E isso aconteceu com Abraão e acontece com os filhos da fé. E ali, em Abraão, ele continua a sua trajetória. Em Gênesis 12, nós percebemos isso, que ele vai continuando nessa caminhada, uma caminhada tão rica de ensinamentos para as nossas vidas. No verso 10, aconteceu o quê? Muita fome, seca. Não tivemos aqui o Alexandre falando do deserto? Então, o caminho do deserto, o caminho de uma terra ressequida, uma terra que tão difícil, um calor intenso, que esse calor, ela vai o quê? Apresentar para nós um ensinamento acerca da provação que nós passamos. E aqui, Abraão passou por uma terra seca no mundo inteiro, porque está escrito, havia fome na terra. E aí desceu Abraão ao Egito. E aí existe uma provação que nós passamos e que também está conectando com aquilo que Abraão passou. A provação daqueles dias. E depois de decidirmos pela obediência, a obediência de seguirmos o evangelho do reino, de obedecer ao Senhor, de estarmos fazendo parte desta construção, desta casa espiritual, nós passamos por provações. É necessário passarmos por provação. Como mesmo Pedro declara, como Tiago declara, nós sermos aprovados, porque a nossa fé, ela é testada. Existe uma provação do Senhor. Alexandre, só dá uma olhadinha, tá pingando? Só dá uma conferida aqui. Então existe esse contexto de provação em nossas vidas. Quando tomamos uma decisão de seguir ao Senhor, a seca, ela vai representar, essa terra seca vai representar este mundo que nós deparamos em nossos dias. Uma terra totalmente ausente da palavra verdadeira, da sã doutrina, do evangelho genuíno do reino. Não é assim? Nós queremos percorrer os lugares buscando o lugar de refúgio, um lugar de encontro, onde nós podemos ouvir a palavra verdadeira, genuína, que Jesus apregoava, que os apóstolos apregoavam, mas por vezes está difícil de encontrar. Parece uma terra seca, uma terra o quê? Desprovida de frutos. E isso faz muito sentido quando nós nos deparamos nos dias de hoje. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é que nós percebemos? Nós encontramos em muitos lugares, denominações, mas que quando nós comparamos com o evangelho genuíno, o evangelho do reino que Jesus apregoava, que os apóstolos apregoavam, nós percebemos umas grandes diferenças. Uma denominação diferente da outra, que é diferente daquela outra que está lá, e ela se degladiando, cada um defendendo a sua causa. Ali você percebe o quê? Uma manipulação de orgulho, de soberba, de cada um defendendo a sua causa com unhas e dentes. E isso que faz com que aconteça a separação de muitos neste propósito do Senhor. O propósito de Deus é a unidade do corpo. E o propósito do inimigo é os muros de inimizades, o afastamento entre os irmãos. E é necessário o quê? O Senhor chamar os filhos da fé para posicionar
para nos posicionarmos num propósito envolvendo a unção do Elias que há de vir e restaurar todas as coisas, de anunciar o evangelho genuíno do reino, de tirar muitos do cativeiro, de sofismas. Então aqui Paulo já chama a atenção de Timóteo, de que haverá um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, não vão aceitar a mensagem que nós apregoamos, que estamos aprendendo com o Senhor Jesus, estamos aprendendo com os apóstolos, que estamos resgatando aquilo que a igreja primitiva cria. E muitos não estão suportando, não estão aceitando o evangelho genuíno nesses dias. Então essa palavra de Paulo está se cumprindo nos dias de hoje, em que muitos não aceitam essa sã doutrina. E pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não vão aceitar a palavra do evangelho genuíno, entregando-se a fábulas, sofismas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Olha só a aprovação aqui, ó. Aprovação. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é o chamado para as nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Precisamos cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Aquilo que o Senhor confiou em nossas vidas, precisamos perseverar, de anunciar, de propagar, de testemunhar Cristo onde nós estivermos. O Senhor vai preparando cenários, e eu creio nisso. Para cada um de nós, o Senhor prepara momentos, cenários, pessoas, para que você seja o quê? Uma testemunha de Jesus neste cenário, de apresentar Jesus, apresentar o evangelho da maneira que você está aprendendo com o Senhor. E isso está acontecendo em nossos dias e vai se intensificar cada vez mais. Então, essa chamada de atenção, ela é muito importante. E Paulo continua dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Já estava no final do ministério de Paulo. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí, falando de fé, lembramos da trajetória do patriarca Abraão. Então, os filhos da fé têm uma missão: combater o bom combate. Amém, irmãos? Precisamos combater o bom combate. E essa seca que nós deparamos, nós não pode nos paralisar, porque a fonte de água viva vem do alto para cada um de nós. Nós precisamos continuar nesta terra, continuar nesta missão, continuar nos nossos desertos. Existe um deserto de cada um de nós, mas existe um deserto também para a unidade de Cristo. E esse Egito não pode tirar e ofuscar os nossos olhos. Também, diante da seca, o Egito se apresenta, como se apresentou para Abraão. Abraão foi provado ali no Egito. Egito vai tipificar essas tentações que são oferecidas pelo sistema babilônico. E voltando aqui, ainda no livro de Timóteo, no capítulo anterior, nós conseguimos enxergar esse Egito acontecendo em nossos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, angustiosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfetuados, mais amigos dos prazeres
do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Olha aí o engano. E se nós não estivermos com os nossos olhos da fé no Senhor, os olhos naturais podem nos enganar. Por quê? Paulo chama a atenção aqui, ó, por tantas características ruins, eles têm aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge de tais pessoas, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar, ou seja, através do pecado. Então existe aí todo um trabalhar do Egito, do sistema babilônico. Ele fala de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés e Arão, ou seja, um trabalho do inimigo da iniquidade contra aqueles que se posicionam como testemunhas. Neste tempo também, o inimigo está trabalhando para lutar contra estes que se posicionam em Deus. Então nós precisamos avançar, nós precisamos buscar em Deus toda a estrutura necessária, porque é uma guerra espiritual travada, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Portanto, diante de cada batalha espiritual em nossas vidas, nós precisamos o quê? Usar das armas espirituais, das armaduras que o Senhor nos entregou. Quais são as armaduras? Que está em Efésios 6. Cingidos com a verdade do Senhor. A verdade do Senhor em nossas vidas. A couraça da justiça. O escudo da fé. Preparados para cada dardo inflamado do inimigo em nossas vidas, em nossos lares, em nossos filhos. O capacete da salvação, a palavra do Senhor, a espada em nossas mãos, calçados com a preparação do evangelho da paz. Então nós precisamos guerrear dia após dia, batalhas espirituais, buscar no Senhor toda a estratégia necessária para avançar, entrarmos nessas guerras. E diante de guerras, nós precisamos o quê? Resgatar aqueles que estão cativos pelo inimigo. Você foi chamado para alcançar vidas. O Senhor não chamou você só para você ser salvo e ser feliz, amém, glória a Deus, não. O Senhor te chamou para desbravar nesta batalha. O Senhor chamou cada um de nós para proclamarmos o evangelho e alcançar vidas e famílias que estão cativas nesse sistema babilônico. Estamos numa guerra e vamos vencer. Amém, glória a Deus. É necessário entendermos nessa trajetória. Começamos uma trajetória, precisamos perseverar até o fim. Abraão perseverou, nós vamos perseverar também. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Amém? Glória a Deus, a palavra que ministra os nossos corações, foi ministrado, foi anotando e glória a Deus por esta palavra. E tem tanta coisa aqui na trajetória de Abraão, irmãos, que a gente passa dias e dias aqui. Glória a Deus por isso. Amém. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por hoje. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos essa liberdade, Senhor, de receber a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, a palavra do Senhor, acessível de tantas maneiras, Senhor, na forma escrita, nos aplicativos, com as palavras no original. O Senhor nos dá tantas ferramentas, Senhor, meu Deus, para buscarmos o Senhor, crescemos em graça e conhecimento, possamos cada vez mais, Senhor, aproveitarmos cada minuto, cada momento, Senhor, das nossas vidas, em buscarmos o Senhor, em sermos edificados pelo Senhor, nesta construção contínua, nesta casa espiritual, e o Senhor nos chamou, nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, Senhor. E nesta luz, Senhor, caminhamos na luz da Tua presença, da Tua graça, desvencilhando, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que ainda está dentro de nós, Senhor, que possamos lançar fora toda e qualquer ação do inimigo, Senhor, de cativeiro, toda a legalidade do inimigo ainda em nossa vida, seja agora colocado por terra.
Em nome de Jesus, Senhor, tira, Senhor, todo pensamento, todo sentimento que não provém de ti, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de avançar como o patriarca Abraão, Senhor, de tomarmos as decisões corretas, de seguir o Senhor, de seguir o que o Senhor planejou para as nossas vidas, o caminho da bênção, da obediência, o caminho de uma construção, Senhor meu Deus, sermos pedras vivas nesta construção, desta casa espiritual, Senhor, alcançando, Senhor meu Deus, os que estão ao nosso redor, alcançando vidas, famílias que o Senhor nos chamou para alcançarmos, para profetizarmos, para anunciarmos a Tua palavra, proclamarmos, Senhor, o evangelho genuíno do reino em que muitos já não estão suportando a palavra da verdade, mas nós, Senhor, no Senhor, meu Deus, queremos avançar, queremos encontrar seu lugar neste momento, Senhor, meu Deus, da verdade do Senhor em nossas vidas, sermos uma palavra viva, carta lida para com aqueles que estão ao nosso redor. Então, Senhor, alcança, ministra o coração de cada um dos irmãos, Senhor, que o Senhor venha falar em nome de Jesus, ao coração de cada um, e cada um possa colocar diante do Senhor aquilo que ainda precisa lançar diante do Senhor, e avançar como o patriarca Abraão, nessa trajetória de fé, nesta caminhada de fé, porque existem provações ainda chegando, e nós precisamos estar prontos, Senhor, vencer a etapa do hoje, vencer a etapa do agora, para que as provações vindouras possamos ter estrutura para passarmos, vencermos e glorificarmos o nome do Senhor. Deus poderoso, que o Senhor venha visitar cada família aqui presente, Senhor. Cada um dos irmãos possam sair daqui, Senhor, edificados pelo Senhor, transmitindo a Tua palavra por onde eles passarem, colocando a planta dos pés e o Senhor estando com eles, Senhor, nestas batalhas espirituais, nestas guerras espirituais, Senhor, meu Deus. Obrigado por tudo, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por estarmos aqui em unidade, Senhor, aprendendo contigo, nesta caminhada de fé, como o patriarca Abraão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ó a fumaça da glória. Glória a Deus, irmãos.